Bom dia, tudo bem, amores? Vamos começar o nosso dia de hoje, Evangelho de Lucas. Vamos trabalhar um pouquinho com a cronologia, resumo da história da salvação, as características literárias e assuntos principais, e assim encerraremos a leitura da introdução. Hoje concluímos a nossa introdução e, ao observar a cronologia apresentada em sua Bíblia, percebemos como Deus conduziu a história da salvação ao longo do tempo, preparando cada acontecimento para a vinda de Jesus. Lucas organiza seu evangelho de maneira cuidadosa, mostrando que Deus sempre esteve presente na história da humanidade e que Cristo é o cumprimento das promessas feitas ao seu povo. Ao longo deste evangelho encontraremos relatos exclusivos, parábolas marcantes e um olhar sensível para aqueles que mais precisam de acolhimento. Os assuntos principais nos conduzirão por temas como misericórdia, oração, alegria, salvação, compaixão, perdão e a ação do Espírito Santo na vida daqueles que seguem Jesus. Oremos. Pai amado, gratidão porque cada detalhe da Tua palavra revela o Teu cuidado conosco. Prepara nosso coração para iniciarmos esta caminhada pelo Evangelho de Lucas, permitindo que cada ensinamento produza transformação em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Resumo da história da salvação. Jesus vem como rei messiânico para libertar os pobres, necessitados e abatidos. 4, 18 e 19. Ele cumpre todo o Antigo Testamento, 24, 44 e 47, especialmente as promessas sobre salvação eterna. O cumprimento da sua missão se dá com sua crucificação e ressurreição. Características literárias. A narrativa de Lucas, como um todo, segue a cronologia da vida e morte de Cristo. Nenhum evangelho contempla uma gama tão profunda de subgêneros quanto Lucas. Histórias de anúncio, narrativas de nascimentos, salmos líricos de louvor, cânticos de Natal, profecias, genealogias, histórias de preparativos, histórias de tentação, de chamados, de reconhecimento, de conflito, de encontro, de milagres e de pronunciamentos, parábolas, bem-aventuranças, sermões, provérbios, história da paixão, narrativas de julgamento e relatos da ressurreição. Em termos estilísticos, Lucas é conhecido por seus vividos detalhes descritivos e por sua habilidade de dar vida às cenas na imaginação. O Evangelho de Lucas tem sua unidade fundamental na pessoa de Jesus Cristo e na sua missão de busca e salvar os perdidos. Desde o princípio anúncio da sua vinda até sua ascensão no céu, Jesus é o centro de tudo. Os cânticos são em seu louvor, os milagres acontecem por seu poder, o ensinamento provém da sua sabedoria e conflito surge por causa das suas afirmações, e a cruz é aquela que somente ele podia carregar. Lucas também confere unidade literária ao seu relato, entrelaçando as histórias de Jesus e João Batista, começando e terminando sua história no templo, apresentando a vida de Jesus como uma jornada em direção a Jerusalém, seguindo o processo dos discípulos à medida que eles assimilam o custo exigido pelo discipulado. A unidade do Evangelho também fica evidente na declaração de Jesus a Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, 19 e 10. Assuntos principais. O governo soberano de Deus sobre a história. As promessas feitas por Deus através das promessas já estão se cumprindo. 13, 33, 22, 22, 42
Atos 1, 16, 17, 2, 23, 4, 28. A chegada e a presença real do reino de Deus. Não obstante, a consumação do reino ainda é um acontecimento futuro, uma bendita esperança pela qual a igreja ora. 11, 2, 20, 16, 16, 17, 20, 21, 18, 1, 8, 21, 27 a 28, 34, 36, Atos 1, 11, 1 Coríntios 16, 22 e Apocalipse 22, 20. A presença e a permanência do Espírito Santo em Jesus e em seus seguidores. O Espírito está presente no Evangelho de Lucas desde o nascimento de João Batista e de Jesus até o final. O Espírito está presente na dedicação de Jesus no templo, em seu batismo, tentação, ministério terreno e primeiro sermão. O Espírito Santo é central na mensagem de João Batista e Jesus, em sua ascensão, promete o futuro derramamento do Espírito em poder. 1:15 a 17, 35, 2:25 a 27, 3:16, 22, 4:1, 14, 18, 5, 17, 24, 49. A grande intervenção que ocorre no mundo na qual os primeiros se tornam os últimos e os últimos se tornam os primeiros. Os orgulhosos são humilhados e os humildes são exaltados. Lucas coloca grande ênfase no amor de Deus pelos pobres, publicanos, rejeitados, pecadores, samaritanos e gentios. Em conformidade com esta ênfase, muitos episódios que aparecem somente no Evangelho de Lucas dão destaque a rejeitados que são bem recebidos, os pastores do Natal, o filho pródigo, a viúva persistente, Zaqueu e etc. 1:48, 52, 53, 6, 20, 26, 13, 30, 14, 11, 18, 14. Os crentes devem viver uma vida de oração e de correta administração prática dos bens. Na narrativa de Lucas, a oração ocorre em cada aspecto importante da vida de Jesus. Em seu batismo, na escolha dos 12, na confissão de Pedro, na transfiguração de Jesus, no seu ensinamento sobre a oração do Pai Nosso, antes da negação de Pedro, e etc. 3:21, 6:12, 9:18, 28, 29, 11:1, 4, 12, 33, 34, 16, 9, 18, 1, 22, 32, 40 e 46. O perigo das riquezas é constantemente enfatizado em Lucas, uma vez que o amor às riquezas sufoca a semente do Evangelho e a impede de frutificar. Este perigo é tão grande que Jesus adverte frequentemente seus leitores a não colocar seus corações nas riquezas e dar generosamente aos pobres. Os ais proferidos com os ricos arrogantes estão em flagrante constante com as bênçãos proferidas aos pobres humildes. 6, 20, 26, 8, 14, 12, 13, 21, 16, 10 a 13, 19, 31, 18, 22 e compare também 5, 11, 14, 33 e Atos 2, 44 a 45, 4, 32, 21, 3 a 4. E aí a gente tem o esboço, tá? De tudo que a gente vai aí, né, caminhar dentro desse evangelho. Depois vocês podem dar uma olhada mais com tranquilidade. E depois a gente já começa o evangelho de Lucas, tá? Dentro aí do nosso capítulo 1, nós vamos trabalhar a partir de sábado, porque amanhã a gente vai dar o nosso dia 213 para a gente olhar um pouquinho para os 12 apóstolos, tá? Nós vamos colocar uma introdução, quem foi os 12 apóstolos, tá? A gente vai trazer aí um pouquinho da caminhada, né, deles aí para com o caminho e a gente, né, fazer essa lembrança aí de trazer a figura, né, de que forma
eles caminham aí junto com Deus. Amém? Analogia. Quando olhamos uma cronologia, normalmente enxergamos apenas datas e acontecimentos. Deus, porém, enxerga uma história sendo construída. Nada acontece fora do tempo. Cada promessa, cada pessoa, cada acontecimento, tudo fazia parte de um plano maior. Lucas nos convida a perceber que Deus descreve história com propósito. Da mesma forma, nossa caminhada também possui um sentido, mas mesmo quando ainda não conseguimos compreender todos os detalhes. Talvez hoje enxergamos apenas um capítulo, mas Deus já contempla toda a história. Reflexão do dia. Tenho confiado que Deus também está escrevendo a minha história, mesmo quando ainda não compreendo todos os acontecimentos. Muitas vezes a gente não compreende o que Deus, quer para com o nosso caminho, mas Ele vai nos preparando para cada jornada. Ele vai nos trazendo, vai nos direcionando, Uma coisa que eu aprendi é escutar mais Deus e menos os seres humanos. Às vezes, a gente fica escutando as pessoas através de dogmas, de conceitos próprios, de crenças, E acaba esquecendo de escutar Deus, Então, às vezes a gente é direcionado para vários lugares e cada um de nós está num caminho, dentro das nossas escolhas ou dos direcionamentos que a gente tem para com a vida. Então, às vezes não é porque você está isso que você é isso. Às vezes Deus está lapidando o que você está. Às vezes Deus está fazendo um propósito de caminho, de conhecimento na sua vida dentro do que você está. A única coisa que a gente precisa sempre perguntar assim: eu tenho confiado em Deus para escrever a minha história? O que eu estou hoje, o que eu faço hoje, agrada a Deus? Tem bondade, tem generosidade, tem auxílio ao próximo, tem respeito ao próximo, tem comunhão para com o próximo? Se sim, é porque você está num caminho. Amém? Abraços de Lucas. Hoje agradeça pela sua própria caminhada. Lembre-se que Deus esteve presente em cada etapa da sua vida, inclusive naquelas em que você só percebeu seu cuidado muito tempo depois. Olhe para a sua história com gratidão e esperança. O quanto Deus já fez por você até hoje. O quanto Deus vem fazendo por você até hoje. Às vezes você já viveu tanto sobrenatural de Deus, mas você não tinha noção, porque você estava só passando pela vida. Quando você começa a viver a vida, quando você começa a olhar para a vida, aí você percebe que Deus sempre esteve lá com você. Talvez você que não estava com Ele, Olhar de Lucas. Quando confiamos no tempo de Deus, descobrimos que cada capítulo da nossa história possui um propósito. Se eu contar minha história para vocês, eu já estudei muita coisa. Eu já passei por muitos lugares. Já vivenciei muitas situações. Mas sempre era um propósito. Por detrás daquilo existiu um propósito. E hoje eu estou em um outro propósito, como eu já contei, que Deus me pediu. Então, eu sei ao certo o que eu estou fazendo dentro do propósito? Não, mas eu estou caminhando e confiando nele. Amém? Senhor Deus,
Gratidão porque Tu és o autor da nossa história. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo, nos Teus planos e na Tua direção. Que ao estudarmos o Evangelho de Lucas, nosso coração seja transformado e nossos olhos aprendam a reconhecer a Tua presença em cada detalhe da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã. Um ótimo dia. Que Deus esteja aí na sua presença no dia de hoje. Permita.